vai focar na linguagem. Alguém falou alguma coisa? Na linguagem da... Ah, não, é porque o negócio que grava faz uma zoadinha. Na linguagem da lógica formal. Então, nosso tema de hoje é a linguagem da lógica formal. E aí, no material da gente, tem uma frase que eu coloquei assim: continuação da parte final da aula de lógica sentencial. Por quê? Lá no PDFzinho de lógica sentencial, a gente tinha lógica proposicional e começava a falar dos conectivos, que é exatamente o que eu vou retomar agora, tá bom? Exatamente o que eu vou falar agora. Na verdade, lá tinha só no material, mas não foi falar. Olha só, dentro da lógica, da parte que cai em prova da lógica, que é isso que nós vamos ver a partir de agora, nós vamos ver o que cai em prova. Boa noite, Flávia. Nós vamos ver o que cai em prova, né? Então, dentro da lógica que cai em prova, da parte que cai em prova de fato, do que a gente viu até agora, o cara pode perguntar o que é a sentença aberta, o que é a proposição e tal, beleza. Mas o que faz mais sentido ele cobrar é o que nós vamos falar de agora em diante, tá bom? Então, existe uma coisa chamada uma tabela verdade. Toda vez que se fala em raciocínio lógico, a pessoa nunca estudou raciocínio lógico na vida, aí alguém chega para ele e diz assim: ah, tem a tabela verdade, né? Tem essa conversinha. Porém, gente, a tabela verdade, ela não precisa ser abordada com tanta ênfase assim, não. Certo? Nós vamos mencionar, nós vamos entendê-la, mas a gente consegue trabalhar com ela sem dominá-la. Não precisa ter aquilo decorado. Porque a ideia vai ser suficiente para a resolução das questões. Tá bom? Então, o primeiro tópico é a conjunção. O primeiro cara é a conjunção. Conjunção. Conjunção é representada por esse símbolo aqui. Ó. Lembra que na aula de conjuntos eu mencionei a interseção, e a interseção era um símbolo assim. Beleza? A ideia é a mesma. Só muda que é um Vzinho de cabeça para baixo, tá bom? Então, a interseção, que é representada em termos de palavras com o E, lá da interseção, e o mais. Cuidado, esse mais é o mais de porém mesmo, tá bom? O mais com I é de soma, que também pode acontecer em alguns momentos, tá? A ideia da conjunção, mas esse é o mais de porém também, a gente vai ver num exemplo aí. De modo que, preste atenção, nós estamos trabalhando, a partir de agora, nós estamos trabalhando com proposições compostas. O que é isso? Eu tenho duas proposições formando uma frase. Só proposição é uma ideia. Uma ideia que pode ser o quê? Valorada. Pode ser julgada como verdadeiro ou falso. Como verdadeiro ou falso. Então, proposição é algo que pode ser julgado como verdadeiro ou falso. Tranquilo? Então, a proposição é uma frase, é um pensamento completo que eu entendo e que tem o quê? Poder de valoração. Eu posso olhar para ela e dizer, você é verdadeira. Ah, você é falsa. Beleza? Então, isso que é a proposição. Então, quando eu falo em conjunção, quando eu falo em tudo que eu vou falar na aula de hoje, eu preciso ter duas proposições. Pode-se ter 3, 50, mas o nosso foco inicial é em duas proposições, certo? São em duas proposições. E essa ideia vai ser suficiente. Aí pensa o seguinte, duas ideias. Ideia P, nós vimos que a proposição nós podemos representar por uma letra P, e a proposição Q.
Beleza? Onde está o I da conversa Igor, da gente? Igor, Oi. a parte que você tá escrevendo aí tá cortando, pelo menos pra mim, não sei pros outros. Você colocou lateral e fixa a tela. Não, Bote isso, que dá certo. Deu? peraí. Não, você tá agora você vai dar aula para mim. É um. Deixa eu ver como é o desenho dele. É um tipo, um negocinho tipo assim, ó. Um negocinho tipo assim, ó. Você clica nele e fixa a tela. Encontrei. Pronto, deu certo agora? Deu. Show. Acontece isso. Ó, então, eu tenho duas proposições e a interseção é isso daqui. A interseção é esse meio. Certo, beleza, professor. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o que a gente vai falar posteriormente, que tem a ver com a ideia da tabela verdade. Olha só, nós temos alguns exemplos aí. Exemplo de conjunção. A liberdade é fundamental, mas o homem precisa de limites. Olha esse mais, ó, porém o homem precisa de limites. Eu vou copiar essa frase que ela é muito importante. A verdade é fundamental. É fundamental. Mas o homem precisa de limites. Olha só essa frase. Essa frase possui dois pensamentos completos. Duas coisas que eu posso valorar, além de ser pensamentos completos, que eu posso valorar. A liberdade é fundamental. Eu posso julgar isso como verdadeiro ou falso, beleza? Ah, professor, isso é verdadeiro, porque eu acredito. Não, a discussão aqui não é o que nós acreditamos. A questão é que essa frase pode ser valorada, tá bom? Pode dizer se é verdadeiro ou falso. E a outra frase é: o homem precisa de limites. Então, esse mais, apesar de ser o mais da palavra porém, ele tem a ideia de e. Normalmente o mais de e é o mais MAIS, né? Mas esse tem a ideia de e, porque ele acrescenta uma informação. Beleza? No português, ele deu uma espécie de condição, não é bem condição, ele fez uma contraproposta à situação. A liberdade é fundamental, porém, ele deu uma ressalva, digamos assim. O homem precisa de limite. Só que na ideia do raciocínio lógico, na nossa ideia aqui, o que é que está dizendo aqui? Que tem dois pensamentos e que eles são mútuos. Que a liberdade é fundamental e o homem precisa de limites. Beleza? Olha só, essa preposição, ou proposição, isso é uma proposição composta, né? Essa proposição é verdadeira ou falsa? E quando ela é verdadeira e quando ela pode ser falsa? Tá bom? Essa é a ideia que nós vamos abordar hoje. Tá bom? Eu não vou discutir isso nesse item ainda, mas vamos lá. Até porque eu tenho um item aberto, né? Assim, para discussões. Aí tem alguns outros itens. Ó. Tanto é falso que Gerinaldo é natalense, como é falso que Plutônio é alecrinense. Como também está vinculado à conjunção, a palavra e, como. Por quê? Ele está dizendo assim, ó, tanto é falso que Gerinaldo é natalense, é a mesma coisa dizer assim, ó, Gerinaldo não é natalense e Plutônio é alecrinense, tá bom? C. A vida é curta e a morte é certa. É uma frase que tem o conectivo E. Quem está com o papelzinho impresso aí, circula o Ezinho. Não sou profissional, vírgula. Sou peladeiro. Essa vírgula substitui o E, concorda comigo? Então, circula a vírgulazinha e bota o E.
porque essa vírgula substitui o E. Porque, na verdade, ele está dizendo assim, não sou profissional e sou peladeiro. Observe que essas frases, elas me dão a condição do seguinte, elas funcionam as duas coisas ao mesmo tempo. Não sou profissional, é um fato. E sou peladeiro. Quer dizer que eu sei que não sou profissional de futebol e, além disso, eu bato pelado, eu jogo bola no meio da rua aí. Beleza? Então, essas duas coisas. Por isso que tem esse negócio aqui vai fazer sentido a partir do exemplo 2. No exemplo 2, que é o que a gente vai começar a resolver, o exemplo 1 não tem muito o que resolver. Diz assim, ó. O exemplo 1 é só um exemplo, né? Diz assim, ó. Considere as proposições. Proposição P. Agora que vai começar a ficar interessante. Cuscuz, estudou matemática. Estudou matemática. Beleza. Preposição que. O que é. Eu estou falando só preposição. Proposição que. Proposição é uma ideia que eu posso julgar. Eu posso julgar que Cuscuz estudou matemática? Posso. Quando aqui as ideias ainda estão um pouco em abertas, porque vocês vão perceber no raciocínio lógico que, apesar de eu poder julgar, as questões não vão pedir para eu julgar. Beleza? Ele vai dizer assim, ó, sabendo que isso é verdade, não sei o que lá. Ele vai afirmar algo para a gente ainda. Então, aqui, Cuscuz estudou matemática, e a segunda conjunção, ou proposição, é Igor estudou raciocínio lógico. Igor, vulgo meu nome não artístico, estudou raciocínio lógico. Beleza? Aí, ele faz a pergunta. Qual é a conjunção entre as duas proposições? E a segunda pergunta. Quando ela será verdadeira? Olha só. O examinador vai pedir para a gente julgar a conjunção. Ou seja, essa frase toda, ele vai pedir para a gente julgar. Essa frase toda, a liberdade é fundamental, mas o homem precisa de limites. Ela vai ser verdadeira. Ou seja, eu não estou preocupado se a frase a liberdade é fundamental, ela é verdadeira. Eu quero saber o seguinte, essa frase toda, ela vai ser verdadeira quando? Ah, professor, quando isso for verdade, um exemplo, né? Vou falar aleatório para vocês vão pegar a ideia daqui a pouco. Quando isso for verdade, então a frase toda se torna verdadeira. É isso que o examinador vai perguntar para a gente. Então, quando ele mandou escrever a conjunção, ele quer que nós escrevamos a seguinte frase. P, conjunção que. Ele quer que eu junte através do conectivo E. Ele quer que eu junte as duas frases através do conectivo E. Então, o que é que vai acontecer? Cuscuz estudou matemática, beleza? Eu posso, não posso engolir a palavra cuscuz aqui, porque no contexto são pessoas diferentes, beleza? Vocês sabem que eu sou os dois, mas não vale isso. Tá bom? O examinador lá não sabe. E, olha só, Igor estudou raciocínio lógico. Beleza, eu fiz a conjunção. Então, eu tenho duas proposições e fiz uma proposição composta. Eu tenho duas proposições simples. Cuscuz estudou matemática. Isso é uma proposição simples. Eu posso julgar isso? Posso. Eu sei julgar isso? Sei lá, não sei quem é cuscuz, mas eu posso julgar? Pode. Tem como ser julgado isso. Igor estudou raciocínio lógico. Nós vimos que, para não ser proposição, tem que ser sentença aberta. E sentença aberta é o quê? Uma frase exclamativa, uma interrogativa, uma frase imperativa. Se eu dissesse assim, ó, Cuscuz estudou matemática, interrogação. Isso não seria uma proposição, ela não poderia estar aqui no nosso estudo agora, tá bom? Então, olha só. Cuscuz estudou matemática, isso é uma proposição. Se isso é verdadeiro ou falso, a gente vê já. Igor estudou raciocínio lógico.
Se isso é verdadeiro ou falso, a gente vê já. Por quê? Porque eu nem conheço higo nem cuscuz. Eu não vou saber se é verdadeiro ou falso. O que o cara vai perguntar para você é o seguinte. Dada a conjunção, cuscuz estudou matemática e higo estudou raciocínio lógico. Beleza? Quando é que essa preposição ou proposição composta é verdadeira? Quando é que essa frase completa se torna verdadeira? Olha para esse desenho. Cuscuz estudou matemática, Igo estudou raciocínio lógico. Ela é verdadeira quando aconteceu o quê? Quando Cuscuz estudar matemática, isso for algo verdadeiro, e Igo estudar raciocínio lógico, isso for algo verdadeiro. Então, essa frase só vai ser verdadeira se isso for verdade, e isso for verdade, essa frase toda ela vai ser verdadeira. Beleza? Se por acaso isso for mentira, essa preposição vai ser o quê? Falsa. Proposição for mentira, ela vai ser falsa. Por quê? Se Cuscuz não estudou, Igo estudou, Cuscuz não estudou, mas aqui a frase ele necessita de um e. Então os dois têm que estar potentes ao mesmo tempo. Beleza? Então, quando é que ela é verdadeira? Se os dois for verdadeiros. Beleza? Tem outra forma disso também ser verdadeiro, dessa frase também ser verdadeira. Tem outra condição disso tudo. Aí a gente tem uma tabelinha. Tem uma condição dele ser verdadeiro também. Tem mais alguma outra forma dele ser verdadeiro? Não. Ele só é verdadeiro se as duas coisas forem verdadeiras. Beleza? Aí existe uma tabela verdade, que a gente não precisa se apegar a ela, porque observe que não é uma coisa do outro planeta. Isso é verdade. Pense na lógica normal da vida. Se isso é uma verdade e isso é verdade, as duas frases juntas formam uma verdade. Se um dos dois for mentira, ele não tem como ser verdade, porque aqui tem o quê? O e. O e lá em conjuntos é o quê? Faz os dois ao mesmo tempo. Então, o e em raciocínio lógico quer dizer que ele precisa ser verdade os dois ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, se por acaso uma dessas for falsa, isso também é falso. E se as duas for falsas, aí lascou-se mesmo. Beleza? Aí na tabela verdade, o cara bota assim. Tabela verdade do E. Tabela verdade do E. Na tabela verdade, o cara faz essa mungangazinha aqui, ó. O cara bota P, Q, e vou botar minúsculo, já que está minúsculo, Q, e bota P, conjunção Q. Conjunção é o E, tá bom? Observe que eu não preciso ficar decorando esses nomes, porque no máximo uma outra questão vai jogar o nome. Que o cara vai dizer o seguinte: quando é que essa frase é verdadeira? Tá bom? E eles vão fazer muito uma coisa que é chamada de equivalência. Quando é que uma frase é equivalente a outra, que isso é tópico para a próxima aula, tá bom? Mas, enfim, olha só. Se a primeira frase for verdadeira e a segunda frase também for verdadeira, o conectivo E obrigatoriamente vai ser o quê? Verdadeiro. Ele só vai ser verdadeiro se as duas coisas forem verdadeiras. Não se aperreie devido à minha repetição de mesma palavra. Que repetição de mesma palavra deixa o cara doido sem entender às vezes, né? Se aperreie com isso não. Olha a ideia. Se o que eu falar é verdadeiro e o que eu falar for verdadeiro, a junção das duas frases com o conectivo E vai ser verdadeira. Se uma das duas for falsa, mesmo que a outra seja verdadeira, essa situação vai ser falsa. E se as duas for falsa, nem. Aí que tá falsa mesmo. Aí nem to you, certo? Aí nem to you. Aí piorou. Então, ó,
A conjunção e pode vir como mais, como, numa frase. Ela só é verdadeira se as duas conjunções envolvidas, as duas proposições, desculpa, envolvidas, elas forem verdadeiras. Ó, isso só vai ser verdadeiro quando pega a interseção dos dois. O que é a interseção dos dois em conjunto? É que acontece as duas coisas ao mesmo tempo. Então, só vai ser verdadeiro para a gente se eu pegar as duas coisas ao mesmo tempo. Lá em conjuntos, ó, a interseção não é essa parte do meio. Em raciocínio lógico, o que é que significa essa parte do meio? Ser verdadeiro. Mas ser verdadeiro o quê? A frase completa. P e Q. Só é verdadeiro se as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Beleza? Se uma delas não acontecerem, nada to you. Beleza? Lindo. Não é a cor mais linda do mundo, não, mas é bonito, né? Alguém printa aí? Eu não sei quem eu coloco hoje para ser a pessoa que printa oficialmente. Alguém... Eu não sei se Vanessa... Na aula, Vanessa que gosta de fazer o print. Se ela tiver, tá com o Johnson. Printa aí, Johnson. Pronto. Print aí. Vanessa é a pessoa que printa. Oficialmente. Show? Bonito, né? Ó, eu quero que vocês aprendam. Obviamente que aqui é o primeiro exemplo, o cara pode ter ficado morrendo de medo. Mas eu quero que vocês aprendam a resolver a questão sem precisar. Tem gente que vai ter que montar isso a vida toda. Não precisa. Não precisa. Tá? Tem gente que só faz montando isso. Você vai perder um tempo enorme. Dá certo? Dá certo. Mas você vai cansar. Numa prova que você, uma questão a mais, uma questão a menos, faz toda a diferença. Você cansar não é uma boa. Se você conseguir fazer raciocínio lógico rápido, considerando que matemática poderá ter questões que você cansa, porque vai ter conta. Se a parte de raciocínio lógico você resolver rápido, melhor. Certo? Do tipo, se caso tiver uma questão que você não saiba em raciocínio lógico, que você não saiba e já perceba logo. Tá bom? Ó, o exemplo 3 é maravilhoso. O exemplo 3 diz assim. O exemplo 3 diz assim. Conjunções, ele explica. Conjunções são proposições compostas e que há a presença do conectivo e podem ser representados pelo símbolo circunflexo, né? Sendo assim, assinale a alternativa correta. Ó, eu vou copiar todas para a gente fazer uma análise mais complexa disso daí. A. Se P é verdade e Q é verdade, então P e Q é falso. Vamos analisar essa frase. Eu estou falando do conectivo E. Sem arrudeio. O conectivo E, se os dois são verdades, a última coisa tem que ser o quê? Verdade. Todos os outros casos, a conclusão é falsa. Todos os outros casos, a conclusão é falsa. Boa noite, Elma. Todos os outros casos, a conclusão é falsa. Mas ele está dizendo que a conclusão é falsa, mesmo os dois sendo verdadeiros. Então, essa alternativa está errada. Eu vou botar errada assim pra gente, tá bom? Errada. Cuidado, porque assim, a gente fala falso e fala errado. Aí, cuidado, tá bom? Para não ficar se atrapalhando com isso. Item B. Item B. Se P é verdadeiro e Q é falso, e sem ler o resto da frase. Se um dos dois é falso, a conclusão tem que ser o quê? A conclusão, a junção, tem que ser o quê? Falsa, né? P e Q é falsa.
Beleza? Isso é verdadeiro. Isso é falso. Isso daqui só pode ser o quê? Quando o conectivo é E, as coisas só concluem verdadeira, a junção só fica verdadeira se tudo for verdadeiro. Tem uma falsidade no caminho. Falso. Beleza? Gente, isso é uma aula para você assistir até me dublar, tá bom? Depois, importante isso. Então, aqui, ele botou que é verdadeiro, é falso, a conclusão é que é falso. Então, o item está correto. Vou botar a carinha sorrindo. Para não confundir, beleza? A carinha sorrindo. Item C, a gente está estudando, tem que ver item por item. Se P é falso. Não precisa nem ficar botando esse E. P é falso, mas vamos botar. P é falso. E Q é falso. Então, gente, P interseção Q é... Antes de responder, olha só. Se as duas coisas é falsa, antes de escrever, se as duas coisas são falsas, o conectivo é E, a conclusão tem que ser o quê? A conclusão tem que ser o quê? Se as duas coisas é falsa, a conclusão tem que ser falsa. Muito bem. Só que na alternativa, perfeito, ele fala que a conclusão é verdadeira. Então, a conclusão disso tem que ser falsa. Porque no E só é verdadeiro se as duas coisas forem verdadeiras. Beleza? Então, isso está fora, né? Também. Bacana? Então, bonito isso, né? E D. O que é que diz o D? Parece que essa vai até o E. Se P é falsa e Q é verdadeira, então... Gente, falso, verdadeiro. Se é o E, alguém é falso, precisa estar falso. Mas a alternativa diz que estava verdadeira. Por isso que esse item também está errado. Tá bom? O bom que... não importa a banca. Eu botei muita questão da Consulplan aí, vocês vão ver. Mas não importa a banca. A questão de raciocínio lógico é a mesma coisa. Tá bom? O negócio é entender essas malícias. Item E, o derradeiro dessa questão, diz assim: P e Q só será verdadeiro, só é verdadeiro, se P e Q forem falsos. E é o contrário. Essa interseção só é verdadeira se os dois forem o quê? Essa bagaça só é verdadeira se os dois forem verdadeiros. É só lembrar disso. O verdadeiro está pintado. Só é verdadeiro quando as duas coisas acontecem. Beleza? Se só um acontece, nem to you. Tranquilo? Então, observa a frase. Essa frase não é da questão, certo? Então, na questão, isso também está falso. Correto. Letra B. Tranquilo? Na frase, o Brasil é lindo. E o esgoto fede. Quando é que essa frase é verdadeira? Se alguém me afirmar que o Brasil é lindo e ao mesmo tempo afirmar que o esgoto fede. É a única forma disso daqui ser verdadeiro. Só que na questão, então essa frase só é verdadeira se cada um individualmente for verdadeiro. Mas se o cara pergunta assim para mim, ó, o Brasil sabe-se que o Brasil é lindo e o esgoto fede. Ou, na proposição, o Brasil é lindo e o esgoto fede.
Beleza? Na não, assim, ó. A proposição. O Brasil é lindo e o esgoto fede. Beleza? E o esgoto fede. Tranquilo? A proposição Brasil é verdadeira. Verdadeira. Verdadeira se for falsa a proposição. O Brasil é lindo. Essa é questão da CESP, sabe? Questão estilo CESP. Porque lá na CESP, você julga se é errado ou certo, tá bom? Então vamos lá. A proposição, o Brasil é lindo e esgoto fede. É verdadeira se for falsa a proposição, o Brasil é lindo? É verdadeira? Esse item está errado. Errado. Por que está errado? Porque para que essa frase toda seja verdadeira, essa frase aqui, individualmente, precisa ser verdadeira. E essa individualmente precisa ser verdadeira. E o que foi afirmado para a gente? Que essa primeira era o quê? Falsa. Se essa sozinha é falsa, essa mesmo que seja verdadeira, a questão não falou que ela era, beleza? Mas a questão, mesmo que essa fosse verdadeira, toda essa frase estaria falsa, tá bom? Agora, printa aí, Vanessa. De novo. Show. Agora a gente vai falar de disjunção. Disjunção existe duas, tá bom? Eu não coloquei o nome dessa forma, mas vou colocar aqui, ó. Disjunção inclusiva. Que inclui alguém, né? É o ou. É o ou. Cujo símbolo é um Vzinho assim, ó. Tem a ver com a união lá de conjuntos. Tem a ver com a união. Eu gosto de falar desse cara falando a seguinte frase. É uma piada meio sem graça, mas ela tem tudo a ver com o nosso conteúdo, que é assim. O cara chegou pro médico, ele não, a mulher foi ter bebê, e eles não sabiam o sexo da criança. Aí o pai chegou lá todo animado pro médico e disse: o menino nasceu, tá com saúde, lindo, beleza. Ele disse assim: doutor, é menino ou menina? Aí o médico respondeu: sim. E a resposta do médico está correta. Por quê? É menino ou menina? Ele, sim. Eu só não entendi. Olha só. Quando eu falo é menino ou menina, quando eu uso o ou em raciocínio lógico, e lá em matemática, na teoria dos conjuntos, ou significa que eu posso ter uma situação, a outra, ou até ambas. Beleza? Então, se eu tenho uma situação, a outra, ou até as duas, eu estou diante do ou. Então, quando eu penso em duas proposições, ó, P e Q, ela vai estar aqui, ó. Ela vai estar aqui, ó. Aí o aluno já pensa assim, ó. Professor, então já sei aquele negócio da tabela verdade agora. Olha só.
Ele é verdadeiro? Deu uma desfocada, deixa eu ver se volta. Se não voltar, deixa eu... Voltou. Se não voltar, você ia resetar a câmera. Mas, enfim. Aí o cara mais ligado diz assim, professor, já sei. Lá no E, só era verdade se ficasse no meio, que era a parte pintada. Aí tá pintado tudo. Então é verdade se ficar em qualquer situação? É. É verdade se só a primeira frase for verdadeira. É verdade se só a segunda frase for verdadeira. E é verdade se as duas frases forem verdadeiras. Na verdade, o que nós vamos ter uma única hipótese, olha que eu não falei nada da teoria ainda. A única forma que nós vamos ter apenas uma hipótese é se as duas for falsas, aí não tem jeito. Aí é falso. Beleza? Só não entendi não, vai entender agora, olha só. Cuscuz estudou matemática. Beleza? Ou Igor estudou raciocínio lógico. Quando é que essa proposição composta é verdadeira? Quase sempre. Se eu estudar, se Cuscuz estudar matemática e Igor também estudar raciocínio lógico, essa frase está correta, não está? Tá. Beleza? Porque é um ou outro, mais um ou outro em conjunção aqui, em disjunção aqui, quer dizer, um, o outro ou os dois. Se Cuscuz estudar e Igor não estudar, essa frase toda é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Por quê? Porque basta que alguém faça o que eu estou mandando. Se alguém fizer o que eu estou mandando, a frase é verdadeira. Beleza. Cuscuz não estudou. Igor estudou. Qual a conclusão dessa coisa? A conclusão é verdadeira ou falsa a proposição toda? Verdadeira. Alguém estudou. Mas Igor não estudou, ou Cuscuz não estudou, Igor não estudou. Então lascou. O que não pode é todos não fazerem o que foi previsto. Então, na tabela verdade, fica assim, ó. P, Q, P conjunção Q. Ou disjunção Q. Então, se isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Se isso é verdade, isso é falso, isso é verdade. Se isso é falso, isso é verdade, isso é verdade. E se tudo é falso, isso é falso. Aí o que é que a galera faz? Fica decorando isso. Ó, o outro é o seguinte, só é falso se tudo for falso. O outro é o seguinte, só é verdadeiro se... Homem, se dá confusão na mente, precisa disso não, ó. É só pensar aqui, ó. O que você tem que ter na sua cabeça é ou, quer dizer, um, outro ou os dois. Acabou. Então só é verdadeiro se qualquer um dos dois estiverem verdadeiro. Inclusive os dois. Só é falso se tudo tiver falso, se tudo tiver negando. Beleza? Ó, aí tem aí dois exemplos rápidos que é assim, Jurema é uma aluna dedicada ou Creuza não sabe português. O que é que eu concluo? Porque assim, eu estou falando da gente julgar a conclusão da frase. Mas o cara pode botar nos itens assim, o que é que eu posso concluir da frase? Cuscuz estudou matemática ou Igor estudou raciocínio lógico. Beleza? Posso perguntar isso. Então pensa assim, da frase, Jurema é uma aluna dedicada, ou Creuza não sabe português. Aí tem várias alternativas dizendo o que é verdadeiro e o que é falso. Então, eu posso garantir que Jurema é uma aluna dedicada? Não. Por essa frase, não. Eu posso garantir que Creuza não sabe português? Também não. O que eu posso garantir é, se Jurema é dedicada e Creuza não sabe português, essa frase está verdadeira. Se Jurema é dedicada e Creuza sabe português, isso também é verdadeiro. Se Jurema não é dedicada e Creuza não sabe português,
isso também é verdadeiro. Basta que uma esteja falando a verdade, digamos assim. E Jurema não é dedicada. E Creuza sabe português. Isso é falso. Cuidado que os caras são sacanas. Ó. Os caras botam a palavra não no meio. O não gera falsidade, não. O não é uma falsidade. O não é a palavra não apenas. Tá bom? Que eu troco por não faz, eu troco por faz. Aí vamos para o exemplo 5. É isso que a gente já fez, né? A gente já fez o exemplo 5, essa discussão aqui. Exemplo 5, essa discussão aqui. Agora vamos para o exemplo 6. O exemplo 6 é lindo. É lindo, lindo, lindo. Ele é bem completinho. Exemplo 6. São verdadeiras as seguintes afirmações de Tiago. São verdadeiras as seguintes afirmações. Eu já estou dizendo que tudo que eu vou dizer abaixo é verdadeiro. Tudo. Primeira coisa que eu vou dizer. Trabalho ou estudo. Ou estudo. Ó, isso é Tiago, né, que está fazendo essas afirmações. Só uma pergunta. Uma análise. O que quer dizer no raciocínio lógico que Tiago trabalha ou estuda? Quer dizer que ele ou só trabalha, ou só estuda. Eu já estou dizendo que isso é verdadeiro, né? Já está afirmando isso. Boa noite, Gilberto. Beleza? Ó, eu já sei que essa frase toda é verdadeira. Ou seja, a proposição composta é verdadeira. Sem precisar decorar a tabela verdade. Dessa frase, essa frase sendo afirmativa, ou seja, sendo verdadeira. Essa frase sendo verdadeira. O que é que eu posso concluir dessa frase? Que Tiago pode só trabalhar, ele pode só estudar e ele pode fazer os dois. Beleza? Eu posso afirmar que Tiago é um vagabundo, nem trabalha nem estuda? Não. Não posso. Beleza? Mas dizer que Tiago só trabalha, eu posso. Dizer que Tiago só estuda, eu posso. E dizer que Tiago faz os dois, eu posso. Com essa frase. Tá bom? Aí ele dá outra frase pra gente. Dá outra frase pra gente. Outra frase é: vou ao escritório, vou ao escritório, ou não trabalho. Ou não trabalho. Cuidado com esses não, que esses não, o nosso intuitivo quer dizer que é uma coisa falsa. Não, não tem nada a ver. Ó, vou ao escritório ou não trabalho. O que significa? Que Tiago vai ao escritório e trabalha. Ele vai ao escritório e não trabalha. Ou ele não vai ao escritório, mas também não trabalha. A única coisa que não pode acontecer é Tiago não ir ao escritório e, ao mesmo tempo, trabalhar. Isso não pode acontecer. Tá bom? Aí, a última. Vou ao curso. Ou não estudo. Quer dizer que ele pode ir ao curso e não estudar. Ele pode ir ao curso e não estudar. Isso eu já falei. Ele pode ir ao curso e estudar. Ele pode não ir ao curso e não estudar. A única coisa que não pode é não ir ao curso e estudar. Cuidado. Estudar aí está servindo como uma coisa falsa. Cuidado, que isso é de endoidar o cara. Porque ó, a frase não, o cara quer dizer falso. Não. Cuidado. Certo? Então, não estudo. Não estudo aqui, se aqui for verdadeiro, se o cara não estudar e não for ao curso, isso é verdadeiro. Isso tá bom. Beleza? Tá bom para a vida dele não, né? Mas diz já. Certo dia, Tiago não foi ao curso. A afirmação que ele deu foi essa. Muito comum. Esse é o estilo de questão que vai cair para vocês. Tiago
não foi ao curso. Ele está dizendo para a gente, lá vai, é correto concluir que nesse dia, Tiago, eu não vou nem ler a alternativa, não quero ler a alternativa não, quero chegar a conclusões aqui a partir daí, depois a gente lê a alternativa. Olha só, ele está dizendo que isso aconteceu. Isso é uma situação verdadeira. Tiago não foi ao curso. E ele afirmou que todas essas frases, quando eu penso na frase como toda, que é a proposição composta, essas frases são verdadeiras. Não há nenhuma mentira aqui. Tá bom? Nenhuma mentira aqui. Inclusive a última frase. Ele afirmou que certo dia Tiago não foi ao curso. Então vamos lá. Tiago não foi ao curso. Ou seja, isso não aconteceu. Isso não aconteceu, que é a frase, vou ao curso. Isso não aconteceu. Então, para essa frase toda conseguir ficar verdadeira, essa frase não estudo obrigatoriamente tem que ser o quê? Essa frase não estudo obrigatoriamente tem que ser o quê? Ó, eu sei que ele não foi ao curso. Então, ir ao curso é falso. Ele não foi. Então, não estudar tem que ser uma coisa obrigatoriamente o quê? Verdadeira. Então, é certeza que ele não estudou. Ou, não estudo, ele não estudou. Então, na outra frase, ó, com base nisso, eu chego aonde? Eu chego aqui, ó. Falou que estuda. Olha, cuidado, o cara é sacana. Falou que estuda. O que eu tenho certeza é que é verdade que ele não estuda. Se não estuda é verdade, estuda é o quê? Falso. Beleza? É louco isso, né? Então, não estuda. Não estuda. Isso é uma coisa verdadeira. Então, concluo que é falso a frase dizer estudo. Só que para essa frase completa, composta, essa proposição composta ser verdadeira, pelo menos um dos dois tem que estar verdadeiro. Então, obrigatoriamente, o cara trabalha. O cara trabalha. Obrigatoriamente, o cara trabalha. Beleza? Obrigatoriamente, o cara trabalha. E esse trabalho vem de rebote para cá. Ó. Não trabalha. Não trabalha tem que ser o quê? Falso. Só que essa frase tem que ser o quê? Verdadeira. Então, vou ao escritório, obrigatoriamente tem que ser o quê? Verdadeiro. Então, o que é que eu concluo sobre Tiago sem ler alternativo? Tiago trabalha. Tiago vai ao escritório. Eu estou pensando só as coisas boas primeiro, né? E Tiago não vai ao curso. Não ir ao curso não é uma coisa boa, né? Beleza? Isso é o que eu concluo. E Tiago não estuda. Tiago não estuda. Isso é o que eu tenho certeza. Essas três frases eu tenho certeza. Agora vamos ver as alternativas. Gente, essa é a questão. É o estilo de questão que vai cair para vocês. São essas. É essa daí. Então, a questão é... Estudou e trabalhou. Tiago estudou e trabalhou? Não, ele trabalhou. Estudar ele não estudou, não. A tá fora. B. Não estudou e não trabalhou. Não estudou, tá certo. Não trabalhou, falso. Os bichos são sacanas às vezes. Aqui ele não tá sendo sacana, não. Tá botando i em tudo. Trabalhou e não foi ao escritório. Não, ele foi ao escritório. D. Foi ao escritório, ele foi e trabalhou. Então, a letra D, né? Não estudou e não foi ao escritório, não vale. Então, letra D. Letra D de amor. Porque quem ama dá carinho, atenção, dedicação. Então, ele foi ao escritório e trabalhou. Beleza?
Então, esse estudo aqui é o estudo que faz a diferença. É o estudo concatenado dessas ideias. Beleza? Aqui eu joguei uma situação de ou. Essa alternativa tem tudo i. Trabalhou e estudou. Trabalhou. Que era a sacanagem de a gente usar as duas informações que nós adquirimos até agora. Tranquilo? Então, essa pegada faz toda a diferença, gente, na prova de vocês. Essa pegada faz toda a diferença. E quando você começa a observe, se eu fosse fazer uma tabela verdade com isso, um homem vai endoidar o outro, saravá, não precisa. Só tome cuidado com uma coisa. Quando a gente está ensinando no colégio, os alunos amam, e vocês devem ter passado por isso, tanto como aluno como professores também, quem é professor, de falar assim, o aluno diz assim, professor, eu fiz pela lógica. Cuidado. A lógica, entre aspas, não tem lógica. Óbvio que tem lógica, né? Mas estou dizendo assim, a lógica não tem lógica de senso comum. É uma lógica estruturada no pensamento completo das coisas. É um pensamento complexo, um pensamento bem concatenado. Então, cuidado com isso, beleza? Printa aí, para a gente mentir mais um pouco. Para a gente ir para a parte mais massa da prova de vocês. Você lembra, né? Esse é o nome. Você entendeu o início do raciocínio, mas eu pergunto. Foi. Ó, antes da gente atacar a negação, preste atenção na coisa. Você tem duas proposições. P e Q. Quando você quer P e Q, esse cara é o E. P e Q. Você está dizendo que você quer que aconteça. Para a coisa ser verdadeira, sempre nossa análise é assim, ó. Para coisas, não fica se preocupando no raciocínio lógico assim. Ah, é verdadeiro, é falso. Não. Pensa sempre que o raciocínio lógico está pensando o seguinte. Para a frase ser verdadeira, o que é que tem que acontecer? Pensa sempre assim. Para a coisa ser verdadeira, o que é que tem que acontecer? Então, para a coisa ser verdadeira, o que é que tem que acontecer? As duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ser verdadeira as duas coisas. Então, isso tem que ser verdadeiro, isso tem que ser verdadeiro. Então, esse cara aqui vai ser verdadeiro. Agora, quando eu penso na conjunção, aqui a disjunção, né? Eu não penso na conjunção. Aqui a conjunção com junta, né? Os dois. A frase tem de conjunção, estou tentando lembrar, mas enfim. É pesada a frase que eu pensei, mas enfim. Pensa aqui, P e Q. Ó. Para isso tudo ser verdadeiro, o desenho todo serve. Então, basta que alguém seja V. Então, para isso ser verdadeiro, basta que alguém seja V. Não precisa todo mundo ser V. Beleza? Já no primeiro, todos são V. No E, todos são V. No OU, alguém basta ser V. Basta alguém ser V. Tranquilo? Agora vamos falar da negação. Negação ou modificador lógico dos operadores e ou. Antes de falar dos operadores lógicos da negação, falar um pouco de negação como um todo. Negação. Muito cuidado, que o senso comum
quer nos dizer que negar é usar o não. Não. Negar é falar o contrário do que foi dito. Então, por exemplo, a proposição P. Cuscuz é lindo. Qual é a negação? E como é que eu represento a negação? A negação representa assim, ó, um tiozinho ou um risquinho assim, ó. Tá bom? As duas representações são válidas. Então, qual é a negação de P? Cuscuz é feio. Não, não. Quem lhe disse que o oposto de lindo é feio? Não sei, pode não ser. Não é lindo. Beleza? Pensa agora aqui, ó. Preposição A. Preposição A. Proposição A. A idade. O Brasil não é frio. Qual é a negação da proposição A? Qual é a negação? O Brasil, cuidado, o Brasil é frio. Beleza? Eu nego o que eu afirmo. Eu afirmei que o Brasil não é frio. Eu não vou dizer o Brasil é quente. Não. A frase que vale é o que foi dito. Eu falei que eu sou lindo, que eu era lindo, eu não sou lindo. Não pode dizer que eu sou feio. Ah, o oposto de lindo é feio, certo? Em alguns momentos a gente vai ter esse cuidado aí, em algumas questões isso pode ser válido. Mas não é regra. Tá bom? A regra é usar as mesmas situações. Então, isso é negar. Só que o que vai cair na nossa prova é a coisa espetacular. Que não é negar isso. É negar proposições não individualmente. É negar proposições compostas. No nosso tema agora, no nosso subtópico, vai falar de negação. Negação. Negação vai percorrer com a gente um pouquinho de aula, certo? Negação do ou e do e. Então, nós vamos aprender a negar frases que tem o ou e o e. Beleza? Vamos lá para a seguinte frase. Cuscuz estudou matemática. Ou Igor estudou. Sim, Estudou raciocínio lógico. Cuscuz estudou matemática ou estudou raciocínio lógico. Qual é a negação dessa frase? A gente vai aprender a ficar negando as coisas. Qual a negação dessa frase? Aí vem a primeira regra. Olha só, tem duas regras apenas na negação do ou e e. Existem regras para a negação de outras coisas. Quando é muito fácil, essa regra é muito fácil. A negação do ou é o e. Então, eu nego as duas frases. Eu nego as duas frases e coloco o e. Deixa eu melhorar isso. Aqui é a preposição P, não é? Aqui é a preposição que, não é? Beleza? Aqui é a preposição P, preposição que. Então, quando eu tenho preposição P ou que, isso, a negação disso vai ser negar o primeiro e negar o segundo. Certo? Então, se eu tenho P ou que, para negar essa frase, eu nego o primeiro, troco o ou pelo i e nego o segundo. Só entendi, né? Vai entender agora. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Isso é verdadeiro quando?
quando qualquer um dos dois é verdadeiro. Basta que um seja verdadeiro. Isso é falso quando? Quando os dois é falso. Os dois ser falso é negar a história. Então, olha só. Negar isso é dizer que os dois estão errados. Negar o ou é dizer que o i dos dois negados está errado. Certo? Tem tudo a ver com aquilo ali. Tem tudo a ver com isso. Ó, se isso é verdadeiro, só o P é verdadeiro, isso é verdadeiro. No ou, né? Se os dois é verdadeiro, é verdadeiro. Se o Q é verdadeiro, é verdadeiro. Apenas será falso se os dois do meio forem falsos. Então, se eu negar o primeiro, negar o outro, fica falso. Eu nego a frase toda. Então, olha que lindo. Como é que eu nego essa frase? Nega a primeira. Deixa eu botar assim. Tá setinha aqui, mas cuidado que essa setinha não é de si, somente se não, sabe? Se então... não deixa de ser. Mas esquece isso que eu não falei isso ainda. Cuscuz estudou matemática. Vamos negar essa frase. Cuscuz, daqui a pouco eu dou um intervalozinho, sabe? Cuscuz não estudou matemática. Eu quero negar o ou. Como é que eu nego o ou? Botando o i. Então, Igor, e nego a segunda também, né? Igor não estudou raciocínio lógico. Aí tem uma tabela verdade. Negócio de tabela verdade. Presta atenção aqui. O que quer dizer P ou Q? Quer dizer que eu faço um, o outro ou os dois. O que é negar isso? É dizer que eu não faço PN. Ó, dizer que eu faço um ou outro é dizer que eu faço um ou outro. Negar isso é o quê? É dizer que eu não faço nada. Eu não faço nada do que foi proposto. Cuidado. Cuidado que o que foi proposto pode vir um não, né? Não trabalho pode ser a coisa proposta. Cuidado só com essa malíciazinha. Mas, enfim. Eu faço isso ou isso. Quer dizer que eu posso fazer isso, ou posso fazer os dois. O que é na vida que nega esse fato? De eu fazer uma coisa, a outra, ou as duas? É eu não fazer nenhuma. Não fazer PN. Beleza? E não fazer PN é exatamente dizer que eu não faço isso e também não faço isso. Não faço isso, nem faço isso. Às vezes o cara na banca vai jogar para tu aqui. Qual a negação dessa frase? Aí vai ter: Cuscuz não estudou matemática, nem Igor estudou raciocínio lógico. Mas não é merda. Eu nem significa Igor não. Beleza? Tranquilo? Printa essa parte para a gente dar um intervalozinho. Que a aula tá ficando legal, tá ficando mentirosa. Tá ficando show. A gente tá negando, tá mentindo, né? Então printa aí pra gente poder dar um intervalozinho. Vou bater na foto aí. Eles assistindo a aula. Vai ali no anterior já. Lindinha, papai. Isso não tá ali. Não tá por aqui. Pronto? Gente, vou parar a gravação para poder abrir a segunda parte quando for segunda parte da aula. Intervalozinho de 5 minutos, tomar água, você